Olá, caro convidado. Se aproxime. Eu me chamo Rosália e hoje lhe contarei uma história. Aqui, entre velas e sombras, moram contos que não encontraram o descanso, sonhos que atravessaram o tempo e vozes que ainda esperam ser ouvidas. Este é um lugar de amor profundo, de lembranças e de silêncios que observam. Se você entrou, é porque algo também chamou por você. Seja bem-vindo aos Contos de Carmélia. O conto de hoje é O Mausoléu das Margaridas. Fernando não chorava, não por pressão, nem por orgulho. Ele apenas não chorava. Aos 35 anos, aprendera a atravessar a vida como quem atravessa uma sala vazia, sem tocar nos móveis, sem deixar marcas e sem se envolver. Vinha de uma boa família, dessas que ensinam etiqueta antes de ensinar sobre afeto. Fernando cresceu correto, contido, impecável e distante. Chegou a ter alguns relacionamentos que vieram e se foram como estações mal percebidas. Nenhum deles deixou raízes. Nenhum pediu que ele ficasse. E agora, ali estava ele, em um velório de uma tia-avó que ele mal conhecera, que ele mal se importava. As vozes ao redor se misturavam em murmúrios constantes e sem forma, choros discretos, abraços demorados, palavras de conforto repetidas tantas vezes que já não tinham importância. Meus sentimentos. Ela descansou, né? Foi melhor assim. Não é possível. Fernando ouvia tudo, mas não absorvia nada. Na verdade, ele sentia-se irritado, cansado. Parecia estar preso em um teatro onde todos sabiam as suas falas, menos ele. E sem dizer nada, afastou-se. Deixou para trás a capela, os bancos, as coroas de flores, o cheiro doce e sufocante da despedida. E assim ele seguiu para o cemitério. Ali o mundo mudava. O silêncio não era vazio, era denso, quase palpável, quase vivo. O som de seus próprios passos sobre o cascalho parecia mais alto que o normal. A brisa passeava entre os túmulos, carregando folhas secas e sussurros que não podiam ser explicados. Fernando respirou fundo. Pela primeira vez naquele dia, ele sentiu algo próximo da paz. Ele caminhava sem direção, observando nomes, datas e pequenas histórias resumidas nas lápides. Ele pensou pela primeira vez em muito tempo na própria vida, no que ele havia construído, no que ele havia sentido e principalmente no que não havia. Até que ele parou, não por escolha consciente, mas porque algo chamou a sua atenção. À sua frente erguia-se um mausoléu antigo. A data grafada na placa de bronze era de 1912. Ainda assim, era um mausoléu impecável. As pedras estavam limpas, as estruturas intactas. Era marca de quem alguém cuidava dali com uma devoção silenciosa, persistente, quase obsessiva. A porta de ferro envelhecido sustentava um vidro opaco e riscado pelo passar do tempo, guardado com cuidado, aquilo que não deveria ser visto por quem estava do lado de fora. Fernando se aproximou e, com dificuldade, conseguiu enxergar a fotografia de uma jovem. A foto em sépia preservava a imagem de uma moça com longos cabelos loiros, uma franja suave que moldava o rosto e um lindo sorriso, que não era só bonito, ele era encantador. Um detalhe que chamou muito a atenção de Fernando era que o cabelo da jovem estava adornado com pequenas flores do campo. Nas mãos, ela carregava um buquê simples de margaridas, dessas colhidas durante um passeio no parque em um dia comum
que se torna eterno. Fernando franziu o senho. Algo naquela imagem o incomodava profundamente. Ele se aproximou mais, tentou limpar o vidro com a mão, mas a poeira resistia. Ele tentou forçar a porta e nada. Nem um único movimento. Estranho. Ele murmurou baixo. Olhou ao redor, não viu ninguém. Voltou com os olhos para a fotografia e sentiu uma pontada que ele não sabia nomear. Não era tristeza, não era alegria. Era algo que ele não reconhecia. E isso o irritou. Afastou-se dali, caminhando um pouco mais depressa. Deu voltas pelo cemitério para tentar dispersar aquela sensação incômoda. Observou outros túmulos, outras datas, outras histórias, mas algo puxava de volta, como se seus passos não lhe pertencessem mais. Quando percebeu, já estava novamente diante do mausoléu. O mesmo lugar, a mesma imagem. Dessa vez, não hesitou. A curiosidade era tanta que ele estendeu a mão com a intenção de forçar a maçaneta. Os dedos quase a tocaram. Foi quando... Senhor? O toque veio leve e frio. Fernando se virou rapidamente. Atrás dele estava uma senhora. Ela usava um véu negro delicadamente apoiado sobre os cabelos, deixando à mostra uma franja de fios brancos que emolduravam o seu rosto com uma estranha suavidade. Vestia um traje preto, profundo como ébano, que lhe conferia um porte fino e naturalmente elegante, mas pertencente a um tempo há muito deixado para trás. Em uma das mãos, segurava um guarda-sol, protegendo-se da luz suave do dia, como se ela fosse incômoda. E seus olhos, eram difíceis de ler. A porta não vai abrir. Sua voz saía em um tom severo, mas carregava uma melodia suave, envolta por uma calma que não parecia natural. Fernando a encarou por um instante. E por quê? Respondeu ríspido, como quem tenta se proteger, disfarçando a vergonha por ter sido surpreendido em um momento tão exposto. A senhora inclinou levemente a cabeça. Ela o encarou, deixando surgir no canto dos lábios um quase sorriso, o tipo de expressão que surpreende alguém em uma leve travessura. Por quê? Porque ela não está esperando por qualquer um. O vento soprou entre os dois. Fernando sentiu um arrepio subir lentamente pela nuca, como um aviso que não sabia interpretar. Quem é ela? Perguntou, voltando o olhar para o retrato. A senhora deu um passo à frente. O guarda-sol inclinou-se com delicadeza, projetando uma sombra que se estendia além do que a luz permitia naquela hora do dia. Alguém que ainda espera, disse em voz baixa. Fernando franziu o senho, incomodado com a resposta incompleta. Espera o quê? A senhora observou por um longo instante, com uma atenção quase cuidadosa demais para ser apenas curiosidade. Então inclinou levemente o rosto em direção ao alto do mausoléu. Ela está à espera de seu amor. As palavras não foram ditas com doçura, nem com frieza. Foram ditas com uma certeza sólida, ao qual fez o coração de Fernando falhar por um instante. Então, uma pontada forte o surpreendeu. Não havia lógica nenhuma naquilo. Ele voltou o olhar para a porta e o mundo ao redor pareceu se afastar, como se o cemitério inteiro tivesse dado um passo para trás, deixando apenas ele e aquele mausoléu. Seus olhos permaneceram na fotografia, imersos na imagem estática que por um breve segundo o enganou. Ele teve a impressão de que a jovem da fotografia não estava mais sorrindo. O ar pareceu pesar. Seus olhos se fixaram agora nos dela, tentando encontrar qualquer sinal de movimento, qualquer falha, qualquer explicação. E quando piscou,
Ela estava exatamente como antes, como se fosse apenas fruto da sua imaginação. A senhora então continuou com a mesma calma precisa. Agora, senhor, preciso que se retire. Tenho que trocar as margaridas, disse levantando a mão do bolso do vestido e retirando um pequeno molho de chaves antigas. O som metálico ecoou baixo, estranhamente baixo para aquele silêncio quase absoluto. Fernando não pediu desculpas, não se despediu, apenas deu um passo para trás. Algo dentro dele parecia entender que deveria ir, e assim voltou ao velório. No momento do cortejo, entre passos lentos e murmúrios contidos, seus olhos procuravam não o caixão, nem as pessoas, mas sim o mausoléu, ou talvez aquela senhora enigmática, qualquer sinal de que aquilo havia sido real. Porém, o cemitério parecia outro. Os túmulos se repetiam onde não estavam antes. Caminhos que ele tinha certeza de ter atravessado agora levavam a lugares diferentes. As lápides pareciam deslocadas, como peças de um jogo reorganizado sem aviso. Fernando franziu o senho inquieto. Momentos antes, encontrara o mausoléu com facilidade quase absurda, e agora era como se o cemitério o recusasse, ou pior, como se estivesse escondendo algo dele. Fernando permaneceu ali por mais alguns instantes, tentando sem sucesso reorganizar os próprios pensamentos, mas o murmúrio distante do cortejo o trouxe de volta. Ao término do sepultamento, saiu em silêncio, sem despedidas, sem conversas. E quando chegou em casa, o contraste foi imediato. O apartamento de Fernando era impecável, pé direito alto, ambiente silencioso e moderno, pensado mais para ser visto do que realmente vivido. As janelas eram amplas, revelavam a cidade pulsando lá embaixo, luzes, carros, movimentos. Mas ali dentro, tudo parecia contido e estagnado. Linhas retas, cores neutras, superfícies limpas e vazias. Não havia excessos e não havia memória. Cada objeto parecia ter sido escolhido por função e não por afeto. A mesa de jantar era grande demais para uma única pessoa e raramente era usada. O sofá, perfeitamente alinhado, nunca guardava o peso de uma visita. Não haviam fotografias e muito menos lembranças. Fernando caminhava por aquele espaço como quem tenta preencher um vazio que não sabia nomear. Profissionalmente, era um homem admirável. Trabalhava na área de tecnologia, construíra uma carreira sólida, respeitada e invejável. Era lógico, rápido e eficiente. Algumas pessoas até tentavam se aproximar, criar algum tipo de vínculo, mas ninguém conseguia permanecer por muito tempo. Fernando sabia resolver problemas, mas não sabia colher sentimentos. E talvez ele nunca tivesse sentido falta disso. Pelo menos não até agora. Naquela noite, sentado à beira da cama, com o silêncio perfeito ao seu redor, algo não estava sob controle. Não era o trabalho, nem a rotina. Era uma imagem, um sorriso e o tilintar de chaves que não existiam ali. No dia seguinte, Fernando acordou inquieto. Era um sábado de manhã e as luzes atravessavam as janelas de forma a convidá-lo a sair. Ele se levantou sem pressa e preparou um café como sempre fazia. Tudo exatamente como deveria ser. Fernando sentou-se à mesa, levou a xícara aos lábios, mas não saboreou. Ele fechava os olhos e a imagem voltava. O vidro empoeirado, o sorriso, as margaridas. Fernando pousou a xícara inquieto. Preciso sair, disse ele irritado. Ao pegar as chaves, o som metálico ecoou em sua mão. Ele hesitou por um segundo, mas ignorou. Já na rua, a cidade parecia mais viva do que nunca. Carros passando em sequência, vozes se cruzando, o comércio em pleno movimento. E tudo soava exagerado, quase agressivo.
Era uma afronta à vida que ele não sentia. Fernando caminhava sem destino, tentando se distrair, tentando se ancorar no que era real. Mas ao contrário do que se esperava, tudo começou a incomodá-lo. O som das buzinas era alto demais, as conversas dispersas demais, o movimento caótico demais. Era como se o mundo estivesse em excesso e ele deslocado dentro dele. Fernando tentou se concentrar, organizar os próprios pensamentos e retomar o controle. Ele continuou andando, dobrou uma esquina, atravessou uma rua e seguiu sem perceber o caminho, até que à sua frente estava o portão do cemitério. Fernando franziu levemente o senho. Não lembrava de ter escolhido aquele caminho, mas de alguma forma ele estava lá, em frente ao cemitério. Ele não hesitou. Entrou buscando novamente aquele silêncio que agora parecia mais um convite do que um acaso. O céu estava claro, mas a luz não tocava tudo. Algumas áreas permaneciam em sombra, mesmo sem motivo aparente. Fernando caminhou devagar, reconstruindo mentalmente cada passo do dia anterior. A curva à direita, a fileira de túmulos baixos, a capela, um anjo de pedra com o rosto gasto pelo tempo. O caminho deveria ser simples, lógico, mas ainda assim, o mausoléu não estava lá. Fernando parou, olhou ao redor, voltou alguns passos, refez o caminho e nada, nem sinal do mausoléu. Mas o que está acontecendo? Isso é impossível, ele disse com um pouco de inquietação. Fernando olhou em volta, mas parecia que o cemitério não queria responder. Ele passou a manhã inteira caminhando e procurando, sem pressa. Observara alguns visitantes se lamentando em silêncio, os cortejos que atravessavam os caminhos com passos lentos, e aquilo não o incomodava. Muito pelo contrário, havia uma estranha serenidade ali, uma quietude que não exigia nada dele. E pela primeira vez, desde o dia anterior, Fernando se sentiu bem. Ao voltar para casa, a vida seguiu como sempre. Horas passaram, compromissos foram cumpridos, palavras foram ditas, tudo no lugar. E ainda assim, nada permanecia. Porque ele não conseguia se desvincular daquele porta-retrato, do cheiro das margaridas frescas e até do barulho das chaves. A semana seguiu então monótona. Mais reuniões, tarefas a serem cumpridas, decisões que precisavam ser tomadas. Fernando executava tudo com a mesma precisão de sempre, mas havia uma falha, como um pensamento que não se completa, e o nome surgiu em sua mente. Manuela. Um nome doce que ecoava em seus pensamentos sem parar. Ele lembrava de ter lido o nome dela em uma placa com a data de seu falecimento. Fernando fechou os olhos por um instante, encostado na cadeira do escritório, e pela primeira vez em muito tempo, ele não pensou no trabalho. A semana passou arrastada. Ele sentia aquele peso do velório ainda sob seus ombros. Na sexta-feira, ao final do dia, ele já não tentava mais resistir. Não havia mais explicação racional que sustentasse aquilo, e curiosamente, ele já não precisava de uma. Levantou-se, pegou as chaves do carro e saiu em direção ao cemitério. Fernando chegou cedo e determinado. Dessa vez ele não confiaria apenas na memória. Caminhou com método, observando cada detalhe com atenção quase obsessiva. Ele marcava pontos: um túmulo com grades antigas e enferrujadas, uma lápide inclinada como se estivesse cedendo ao tempo, uma árvore de tronco torto cujas raízes já levantavam parte do caminho. Ele olhava, memorizava, voltava e refazia. Era quase um mapa invisível sendo desenhado dentro da mente dele. E ainda assim,
O resultado foi o mesmo: a ausência. Não havia nem sinal do mausoléu. E isso não fazia sentido. Foi então que o som veio distante, suave, mas claro demais para ser ignorado. Fernando ergueu o olhar e o som se repetiu, como um chamado, e sem pensar, ele seguia aquele som. Entre lápides, árvores e caminhos estreitos, até que ele ouviu um salgueiro chorão, de galhos longos que desciam como véus tocando o chão com uma delicadeza quase solene. E ali, em um banco de pedra, ela estava sentada, como se sempre tivesse estado. O véu negro repousava sob seus cabelos. O guarda-sol, agora fechado, apoiava-se ao lado, e em suas mãos um pequeno molho de chaves, girando lentamente entre os dedos. Fernando parou a poucos passos. Seu peito subia e descia mais devagar do que deveria. O mausoléu. Eu tô procurando o mausoléu. A voz saiu antes que pudesse organizar os pensamentos. Eu não o encontro. Eu já procurei em tudo, ele estava aqui. Eu não consigo encontrar. Havia urgência, quase que um desespero. E era algo que não combinava com ele. A senhora ergueu os olhos com calma, observou-o por um instante, como se não estivesse apenas ouvindo suas palavras, mas medindo cada ação dele. E então, ela apontou para trás dele. Fernando virou-se e imediatamente congelou. Lá estava o mausoléu, imóvel e intacto, exatamente como ele havia visto pela última vez. Fernando deu um passo para trás e disse nervoso: Como? Isso não estava aqui. Estava sim, respondeu a senhora simplesmente. Fernando voltou o olhar para ela ainda incrédulo. Mas como? Eu não consigo parar de pensar nela. As palavras escaparam sem cálculo, sem defesa. No sorriso, no cheiro das flores, no barulho dessa chave, eu não sei mais o que está acontecendo comigo. Ele passou a mão pelo rosto inquieto. A senhora o observava em silêncio. E dessa vez, não havia mais o traço de ironia do início. Ela o olhava com compreensão. O vento passou entre os galhos do chorão, fazendo-o sussurrar acima deles. As sombras se moveram lentamente ao redor. Ela teve um grande amor, disse a senhora com suavidade. Fernando permaneceu em silêncio. Eles se casariam. Tudo estava preparado. Mas no dia do casamento, ele não apareceu. Fernando se manteve em silêncio, prestando atenção em cada palavra que saía da boca daquela senhora. Ela esperou por ele, mesmo com todos os convidados indo embora um a um. Ela foi a última a sair. Mas não pense que ele a abandonou porque quis. Infelizmente, o pobre moço teve azar no dia. Ele faleceu. Teve um mal súbito e ela só foi descobrir isso 2 dias depois. Fernando se sentiu inquieto ao ouvir aquelas palavras, os olhos parados no tempo como se estivesse vendo essa cena. E ela? O que aconteceu depois que ela descobriu? A voz de Fernando saiu mais baixa e a senhora desviou o olhar por um instante. Seus dedos tocaram levemente as chaves e então ela continuou. Ela esperou. Esperou por ele mesmo sabendo que ele não voltaria. Esperou cada dia, como se fosse o último. Esperou até que o corpo não acompanhou mais o que o coração insistia em sustentar. A pneumonia veio depois. E bem, o final você já sabe. Fernando não respondeu. Seus olhos fixos no mausoléu. Manuela. Ele murmurou o nome, só que com uma sonora diferente. Não era como algo recém-descoberto,
mas como algo que saía do fundo de seu coração. Ele não teve vontade de ir embora, ou de levantar, ou de fugir depois de passar por uma situação que alguns diriam que era um pouco estranha. Ele permaneceu ali sob o salgueiro, como se ainda tivesse algo a ser dito, ou talvez finalmente a ser entendido. Ele se aproximou dela, hesitou por um breve instante e então sentou-se ao lado da senhora, que não o impediu. O silêncio entre os dois não era desconfortável, era necessário. Fernando passou as mãos pelos próprios dedos inquieto e então começou a falar. Eu não sou assim. Nunca fui. Eu não me apego. Eu não fico pensando em alguém que eu nunca conheci ou que não existe mais. Eu não sinto esse tipo de coisa. Mas eu não consigo parar. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo alguns galhos tocarem de leve o seu rosto. Eu acho que tem alguma coisa errada comigo. A senhora virou o rosto lentamente para ele. Seus olhos, ainda indecifráveis, pareciam agora um pouco mais suaves. Não é errado sentir, Fernando. É apenas tárdio, no seu caso. Mas muitas pessoas se sentem assim. Não se martirize tanto. Aquelas palavras não o afastaram, muito pelo contrário. Parecia que ele finalmente havia encontrado um lugar dentro dele para guardar aquele tipo de conselho. Eu posso entrar lá? Posso ficar lá por um tempo? A senhora não respondeu de imediato, apenas o encarou e depois, com um leve movimento de cabeça, ela permitiu. Fernando, eu permitirei que você a visite, mas compreenda, há caminhos que, uma vez iniciados, eles nunca mais se desfazem. O que virá não será escolha minha, será apenas sua. Eu espero que você cuide bem dela. Fernando não havia mencionado o seu nome, mas àquela altura, aquilo já não parecia mais estranho. Ela retirou cuidadosamente de seu molho de chaves uma chave que pertencia àquele mausoléu, e assim que o entregou, ele não perdeu tempo e entrou naquele ambiente que há tanto ele ansiava. A partir daquele dia, Fernando passou a visitar o cemitério com mais frequência, e o mesmo já não o afastava. Reconhecia os seus passos, permitia a sua presença. Fernando passou a levar flores, sempre margaridas. Ele limpava o vidro, ajustava o interior, como se de alguma forma aquilo fosse muito importante, como se ela pudesse ver ou sentir. Ele trouxe uma cadeira, depois livros, e passava horas ali, lendo em voz baixa, contando sobre seu dia, não como quem espera uma resposta, mas como quem pela primeira vez precisa ser ouvido. Aos poucos, Fernando mudou. Ele já cumprimentava os coveiros, observava os visitantes com mais atenção, já não atravessava o cemitério como um estranho. Havia algo diferente em seus passos, estavam calmos e presentes. E pela primeira vez em muito tempo, aprendeu a sentir um pouco mais de empatia pela vida e um silencioso respeito pela morte. Às vezes, via a senhora das chaves ao longe, entre túmulos, caminhos, acompanhando à distância algum cortejo, sempre com as suas chaves, sempre presente, mas nunca interferindo em suas escolhas. Às vezes, Fernando até acenava, e ela, com um olhar enigmático, retribuía de longe, como quem reconhece, mas não se aproxima. Ali, dentro daquele mausoléu, Fernando encontrou algo que ele nunca tivera, um lugar para existir. Passou-se algum tempo, e Fernando agora já tinha 40 anos. Estava acostumado à sua rotina. Cumprimentou um coveiro ao passar, trazendo em suas mãos um buquê de margaridas. Os senhores que trabalhavam ali comentavam vez ou outra que ele era um visitante assíduo do cemitério, mas nunca conseguiam dizer ao certo a qual túmulo ele se dirigia.
Ao chegar ao mausoléu de Manuela, Fernando entrou em silêncio como sempre fazia. Retirou com cuidado as flores antigas, já secas pelo tempo, e as substituiu pelas novas. Ajustou o pequeno vaso, retirou o pó do túmulo e parou por um instante diante da fotografia. Observou o sorriso dela, esperando alguma mudança. Talvez em algum momento ela pudesse responder. Manuela, trouxe as suas favoritas, murmurou ele baixo. Sentou-se em sua cadeira e abriu um livro de poemas. Passou a tarde lendo algumas páginas para ela, como fazia todos os dias. O tempo passou sem que ele percebesse. A luz começou a se desfazer, escorrendo pelas paredes de pedra em tom suave. O silêncio se aprofundava e Fernando fechou o livro por um instante. Encostou-se levemente na cadeira e sentiu seus olhos pesarem. Ele ainda tentou permanecer desperto. Tentou voltar ao livro, mas não conseguiu. E sem perceber, ele adormeceu. Quando abriu os olhos, já não estava mais não no mausoléu. O ar era diferente, leve, morno, vivo, e à sua frente um campo extenso, pontilhado de flores brancas. Eram margaridas, muitas delas. O vento passava suave, movendo-as como um mar silencioso. Fernando respirou fundo. E foi então que percebeu. Havia algo em suas mãos. Era uma câmera antiga, pesada e familiar, de um jeito que ele não sabia explicar. Antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta, ele a viu, caminhando entre as flores, com um lindo vestido claro, seus cabelos longos e soltos ao vento. E viva. Fernando deu um passo à frente e chamou seu nome quase sem voz. Manuela! Ela se virou e deu o sorriso mais lindo que ele já viu em toda a sua vida. Seu coração aqueceu imediatamente. Ela era real, como se nunca tivesse pertencido àquele mausoléu. Ela se aproximou devagar, segurando um buquê de margaridas recém-colhidas, e disse com doçura: Eu colhi para você. Estava com saudades. Fernando sentiu seu coração apertar, não de dor, mas de amor. Um amor profundo que chegava a doer. Seus dedos apertaram levemente a câmera, um gesto que para ele era natural, como se ele já tivesse feito aquilo inúmeras vezes. Manuela, fique assim, disse ele quase sem perceber. Pegou algumas margaridas do buquê que ela havia colhido e começou a enfeitar o seu cabelo lentamente. Afastou-se com a câmera em mãos. Espera, deixe-me guardar esse momento. Manuela então inclinou levemente o rosto. O vento moveu as flores ao seu redor e as margaridas dançavam em seu cabelo. E por um breve instante o mundo pareceu perfeito demais para ser apenas uma memória. Fernanda ergueu a câmera, ajustou o foco e quando olhou através dela, teve a estranha sensação de já ter visto aquela cena antes, exatamente daquela mesma forma, exatamente naquele enquadramento. E então, Fernando acordou. O ar voltou a ser frio, o silêncio denso, o mausoléu intacto. Fernando respirou fundo, ainda atordoado, e então percebeu que não estava sozinho. Ao seu lado, a senhora das chaves o observava. Boa noite, Fernando. Vejo que estava tendo um belo sonho. Ele a olhou, mas não havia surpresa em seus olhos. Havia uma pontada de decepção e uma certa compreensão. Seu corpo ainda sentia como se estivesse dentro daquele campo. Senhora, eu estava lá. Eu acho... A senhora inclinou levemente a cabeça. Fernando, você sempre esteve lá. Há encontros que não pertencem a uma única vida. Ele a encarou sem dúvidas. Ele finalmente entendia que, na verdade, que sua alma
já havia pertencido àquele lugar. De alguma forma, tudo fazia sentido em sua cabeça. Manuela foi o seu grande amor. E você foi o dela. E é por isso, meu bem, que você nunca conseguiu abrir o seu coração. E é por isso que nessa vida, nada parecia suficiente para você. O seu coração já pertencia a alguém. E ela o esperou por todos esses anos. Fernando fechou os olhos por um instante. Lágrimas brotaram, escorrendo por sua face. Era uma saudade profunda e inevitável. Agora ele tinha certeza de quem ele era. Aquilo era mais forte do que tudo. Ele levantou-se lentamente e se aproximou da fotografia. Seus dedos pairaram próximos ao vidro sem tocá-lo. Eu queria tanto que isso não fosse só um sonho. Existe alguma forma de vê-la novamente? Como eu queria poder tocá-la! A senhora o observou com suavidade. Havia compreensão em seus olhos, mas também algo mais profundo. Existe uma forma, mas é isso mesmo que você deseja? Ele não hesitou. Eu não vejo mais sentido na minha vida sem esse sorriso. O silêncio que se seguiu não foi pesado, foi leve e definitivo. Então a senhora, com um gesto lento, retirou o véu que cobria seus cabelos. O tecido escuro parecia carregar significados. Ela se aproximou e com cuidado pousou o véu sobre Fernando. Ele não sentiu dor, não sentiu frio, ele não sentiu absolutamente nada. Mas ao erguer o olhar, viu o seu reflexo no vidro e havia algo diferente lá. Estava sutil, quase imperceptível. O tempo já não repousava sobre ele da mesma forma. Fernando franziu o senho confuso. E ao olhar para trás, para a cadeira, viu seu próprio corpo repousado ali. O livro de poemas ainda sob o seu colo, mas a sua feição era serena, havia paz. Ele não se desesperou, muito menos resistiu. Era como se no fundo ele já esperasse. Venha, Fernando. Ela o espera. A senhora girou uma das chaves na fechadura. O som ecoou baixo e pela primeira vez a porta do mausoléu se abriu completamente. E do outro lado não havia mais o cemitério, nem escuridão. O que se abriu diante dele foi um lindo campo de flores, o mesmo campo coberto por margaridas que dançavam ao vento. Fernando respirou fundo, olhou para a senhora das chaves com um terno sorriso e deu um passo, depois outro, até que avistou uma silhueta diante, familiar e etérea. Era ela que o esperava, sua Manuela. Ele não hesitou. Correu ao seu encontro de braços abertos e, ao alcançá-la, a envolveu em um abraço, erguendo-a do chão e girando como se o tempo finalmente tivesse voltado ao seu lugar. E entre risos e abraços, o toque suave de seus rostos, os beijos que já não precisavam mais esperar, Fernando sentiu-se, pela primeira vez, completo. Ainda dentro do mausoléu, o silêncio permaneceu. A senhora das chaves aproximou-se do corpo de Fernando com cuidado, retirou de suas mãos a pequena chave que ela antes havia emprestado. Observou-o por um instante, como quem reconhece um ciclo que se encerra. E então, ao lado do retrato de Manuela, ela colocou outro, o dele, jovem, como no dia em que o viu vagando pelo cemitério pela primeira vez. Ela recolocou o véu que voltou a repousar sobre seus cabelos. Deu alguns passos para fora do mausoléu e guardou a chave junto às outras, no lugar que sempre deveria estar. E por fim,
A senhora voltou ao seu ofício de guardiã do cemitério. Ela saiu do mausoléu sem pressa, e ao se afastar, sem olhar para trás, o mausoléu das Margaridas começou a desaparecer lentamente. Era um espaço que já não precisava mais permanecer. Ele havia cumprido seu propósito, e em algum lugar do tempo, o campo de Margaridas continua a florir. Algumas histórias terminam, outras apenas se recolhem. Se algo desta narrativa permaneceu com você, eu peço que deixe a sua presença aqui. Curta esse vídeo, ative o sininho e conte nos comentários o que sentiu ao ouvir essa história. Se desejar continuar, outros contos estão aguardando por você. E se quiser levar um fragmento desse universo para o seu mundo, visite o nosso ateliê online, Flores de Carmélia. Lá, as criações nascem das mesmas histórias que habitam estes relatos. Apague a vela quando estiver pronto. E lembre-se, nem toda presença se despede. Até o próximo conto.